É a minha de estimação. Já que é verdade. Tem uma folhinha, não sei se é sua. Bom, tá gravando já. Então, essa separação que o Senhor quer fazer em nós, com essa palavra, né, eficaz, viva e eficaz, é para que aconteça aquilo que está em Filipenses 2:2, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o propósito do Senhor na igreja, né? Não quer a igreja dividida, cada um pensando numa coisa. Vamos pensar concordemente no Senhor. E se o Senhor fala que podemos, nós podemos. Nele nós podemos. Sim. Não importa de onde o irmão vem, de onde a irmã vem, o que foi ensinado, a cultura da irmã, não importa. O Senhor trabalha em nós para que tenhamos a mente de Cristo. E esse assunto do amor de Deus é um amor que nós temos, é um assunto que nós temos que entender. Muitos vivem de forma equivocada porque vem o amor de forma equivocada, né? E eu queria lembrar uma frase que eu falei na quarta-feira passada, que a frase foi a seguinte, né? O arrependimento não faz com que Deus nos ame mais, porém torna o amor de Deus eficaz em nossas vidas. Então nós vamos entender um pouco mais como que esse amor de Deus se torna eficaz. Nós demos uma pincelada na quarta-feira passada. Então hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais. Tem que ter mais oxigênio hoje para a gente mergulhar um pouquinho mais. Então, só recapitulando, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E o versículo 12, ele fala assim, voltando só um pouquinho, 2 versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Tiago aqui vem falar de uma alegria na provação. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa. Nada deve ficar de fora, nada deve faltar, né? Então essa é a nossa caminhada com o Senhor. Nós devemos ser perfeitos e íntegros. Não em nós mesmos, mas no conhecimento do Senhor. Isso se dá através da nossa caminhada com o Senhor, através da comunhão com o Senhor. O Senhor vai nos limpando a cada dia. E quando confiamos e entendemos o amor de Deus, nós perseveramos nessa caminhada. E o Senhor vai nos limpando cada vez mais, de modo que o Senhor possa nos usar e dar fruto para Ele. Então essa é a nossa caminhada, de chegar a ser completo, daquilo que Paulo fala, né? Não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo, né? E eu queria lembrar algumas coisas que nós vimos, né, nas ministrações passadas, né, para nós prosseguirmos no ensinamento de hoje. Nós vimos que o amor de Deus não é totalmente incondicional, né? O amor de Deus é incondicional. Não é totalmente assim. Em parte ele é condicional, e nós vamos ver isso com mais profundidade hoje, mas tem alguns aspectos do amor de Deus que ele é condicional. Nós vimos que o Senhor enviou seu Filho e não perguntou nada. Até aí foi de forma incondicional. O Senhor, ele faz a sua chuva cair sobre bons e sobre maus. Ou seja, não há condição, é incondicional. Mas existem alguns aspectos do amor de Deus que são condicionais. A gente vai ver isso mais para frente. Nós vimos que o cuidado que nós temos que ter com os ídolos que são formados na nossa mente, né? Às vezes a gente tem um Cristo formado na nossa mente, que não é um Cristo bíblico, e isso se torna um ídolo. E a gente segue esse ídolo. E é um ídolo por quê? Porque não é o Deus revelado, não é o Cristo revelado pela palavra. É algo que vem da nossa mente, que vem de qualquer outra coisa que não a palavra, né?
nós vimos também que o amor é enfatizado em detrimento de outros atributos de Deus. Às vezes a gente coloca o amor lá em cima e se esquece dos restantes dos atributos, que na verdade estão no mesmo nível do amor de Deus. Sua justiça, sua santidade, a sua bondade, sua misericórdia e o amor estão todos no mesmo nível. Vimos que é uma medida, né, no pecado. O Senhor, Ele ministra a sua graça, a sua misericórdia, mas existe uma medida de pecado que quando atinge aquela medida, o Senhor vê que o coração está tão endurecido que não há mais jeito. E nós vimos isso nas ministrações passadas, né? Nós vimos como que o amor de Deus se manifestou, o amor de Deus transborda, o amor de Deus se dá, e o amor de Deus se manifestou a nós através de que Ele enviou o seu Filho, né, para nos salvar. Vimos também que o amor de Deus diz mais não do que sim, né? Em virtude da nossa natureza caída. Então o amor de Deus diz mais não do que sim. Então que nós possamos aceitar o não do Senhor, né? Nós vimos aí os 10 mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? O amor de Deus não faz todas as nossas vontades. Isso aí tem que estar claro para nós. E isso se reflete no amor que nós temos uns pelos outros, tanto pelos irmãos quanto com marido e mulher. O amor não faz todas as vontades. Como disse anteriormente, o amor ele fala mais não do que sim. Em virtude de nossas vontades, que são terrenas muitas vezes, são afastadas do Senhor. Então, o amor do Senhor não faz todas as nossas vontades. Nós vimos isso, né? Vimos como o amor de Deus se desenvolve. Ele se manifestou através do seu Filho, mas ele tem um desenvolvimento. E vimos até um gráfico, né? Eu não mostrei, mas eu citei o gráfico para os irmãos. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, onde há pecado, não vem imediatamente a ira de Deus. Primeiro se manifesta o amor de Deus. Através de muitas coisas, através da criação, através de sofrimentos, através da palavra, através do Espírito, convencendo o homem de pecado, justiça e juízo. Então o amor de Deus se manifesta, buscando o que no homem? Buscando arrependimento. Buscando que o homem se arrependa, reconheça que necessita de um Salvador, entregue sua vida a Cristo. Então existe o caminho do arrependimento, onde o amor de Deus se torna efetivo em nossas vidas, se torna eficaz, nós desfrutamos do amor de Deus. Mas existe o caminho também do não arrependimento, onde a ira do Senhor permanece no homem. Né? Então vimos também a questão do arrependimento, né? Quando o homem se arrepende, o amor de Deus se torna eficaz. E entramos no assunto de hoje, né? Dizendo que o amor de Deus, ele não é um amor sentimentalista. Ele não é um amor sentimental. Como muitas vezes o amor do homem é, um amor sentimentalista. O Senhor tem sentimentos? O Senhor tem sentimentos. Mas o amor de Deus não é guiado simplesmente por sentimentos. Não é um amor sentimentalista, que qualquer coisa magoa o Senhor, qualquer coisa fere o Senhor. Porque o amor que é ministrado pelo mundo é um amor que esvazia Deus de todos os seus atributos e só vê o amor de Deus, né? As pessoas dizem que Deus é amor, querendo dizer o que de Deus? Querendo dizer que Deus não é justiça. Querendo dizer que Deus não é santidade. Querendo dizer que Deus não é ira. Quando as pessoas aí no mundo dizem que Deus é amor, elas querem dizer isso. Deus não é justiça, Deus não julga, Deus não castiga, Deus não condena. O que elas querem dizer é isso. Tanto é que existem amor entre homens do mesmo sexo, entre mulheres do mesmo sexo, e eles falam o seguinte: eu amo o meu parceiro, a minha parceira. E como que Deus não vai aprovar isso se Deus é amor? É isso que se fala. Então eles esvaziam Deus da sua personalidade, esvaziam Deus dos seus atributos e fazem do amor de Deus um amor sentimentalista, que aceita tudo. Então o amor de Deus ele não é sentimentalista. E às vezes nós queremos, muitas vezes nós, né, em virtude dessa visão equivocada do amor de Deus, nós queremos ou nós achamos que o nosso amor é melhor do que o amor de Deus. Muitas vezes nós achamos que o nosso amor é maior do que o amor de Deus. E por que isso acontece? Por que acontece isso? Porque
A palavra de Deus nos dá várias diretrizes com relação a muitas coisas. Com relação à autoridade no lar, com relação à criação de filhos. E desculpa os irmãos eu darem um exemplo pessoal, né? Mas eu já passei por algumas situações de que, em virtude do que a palavra nos ensina, eu já fui repreendido por cristãos em virtude de ter corrigido meu filho. Porque eu corrigi meu filho e a pessoa não achava que isso era uma falta de amor, porque eu estava corrigindo meu filho. E a pessoa não queria nem ficar perto, porque eu estava corrigindo meu filho. Que isso? Para que isso tudo? Entendeu? Porque não entende o amor do Senhor. Acha que o amor é um amor que permite tudo. E o amor de Deus não é assim. Então, acontece isso. Às vezes a pessoa acha que quer amar mais do que Deus. Acha que o amor dela é maior do que o amor de Deus. E nós vamos ver hoje 5 características do amor de Deus. 5 aspectos do amor de Deus. Não que o amor de Deus seja dividido. O amor de Deus é um amor completo. O amor de Deus não se divide. Mas para que nós entendamos o amor de Deus, eu vou trazer aqui para os irmãos 5 aspectos do amor de Deus. 5 características para que nós entendamos o passo a passo, esse desenvolvimento do amor de Deus em nossas vidas. Então, essas características, elas se tornam eficazes na medida em que caminhamos com o Senhor. Na medida que caminhamos com o Senhor e nos submetemos a esse amor verdadeiro, o amor verdadeiro do Senhor, não esse amor falso, não esse amor barato que pregam aí. Quando nós caminhamos com o Senhor, essas características do amor de Deus se tornam efetivas em nossas vidas, se tornam eficazes em nossas vidas. Então, a primeira característica do amor de Deus, ou um primeiro aspecto, só para que nós entendamos o amor de Deus, é que o amor de Deus é um amor intratrinitário. O que isso quer dizer? O amor de Deus é um amor intratrinitário. Porque antes de existir mundo, já existia o amor de Deus. Antes de existir uma mínima partícula de matéria no mundo, quando só existia Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existia amor. Então como é que pessoas hoje querem nos ensinar como amar? Quem pode nos ensinar como amar é aquele que eternamente amou. Tem alguma coisa se mexendo ali atrás? Não. Tem? Olha lá, desceu. Mas fica tranquilo. Ele não vem pra cá não, porque ele... Tomara que não. Não tem jeito. Então a palavra diz que Deus é amor. E esse verbo é, ele não quer dizer que Deus é no presente. Ele quer dizer que Deus é eternamente amor. É uma família. Os 3. Pode nem saber. Pode nem saber. Então nós vamos lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8, versículo que nós temos batido, né? Nós temos tocado nas quartas-feiras. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Pois Deus é amor. Então Deus é amor. Ele sempre viveu em amor. Eternamente existiu o amor entre o Pai e o Filho, manifestado por meio do Espírito. E o amor, ele nos mostra que ele é relacional. Esse amor intratrinitário, ou seja, dentro da Trindade, nos mostra que o amor é um amor relacional, é um amor que se dá, porque o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai eternamente no Espírito. Então o amor é um amor que se dá eternamente. Não existe amor de uma pessoa só. Até que hoje em dia existe, né, irmãos?
O amor próprio. Uma pessoa se ama tanto, entendeu? Até que existe. A pessoa ama ela mesma. E esse é um amor equivocado, né? E nós vemos que esse amor do Senhor se mostra também em João, capítulo 17. João 17, versículo 24. Quando fala: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, aqui é uma revelação do Filho com relação ao amor do Pai. Ele diz que o Pai o amou antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, antes que houvesse alguma coisa criada. Sempre existiu esse amor do Pai no Filho. Então, quem é que nos pode nos ensinar a amar? Quem amou eternamente. Quem amou eternamente. No próprio Evangelho de João, só voltando um pouquinho, capítulo 14, versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, mostrando esse amor do Pai com o Filho eternamente, né? E voltando só um pouquinho mais no capítulo 3, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Então essa é uma primeira característica do amor de Deus, o amor intratrinitário. E Santo Agostinho, na sua época, né, porque havia a questão da trindade, essa doutrina da trindade, que muitos criam, outros não criam, e ele fala que o amor de Deus é a prova de que existe trindade. Porque o amor é relacional. O amor é o amor que se dá. Então, se Deus é amor, com certeza Deus tem que ser um Deus triuno. Não pode ser um Deus único. Porque o amor é o amor que se dá. Então, essa era a prova que ele tinha no seu coração, Santo Agostinho, de que Deus é um, mas também é três. Então, esse é o primeiro aspecto do amor de Deus. E são 5 aspectos. Nós vamos agora para o segundo aspecto do amor de Deus, ou a segunda característica. O amor de Deus é um amor providencial pela sua criação. Isso quer dizer o quê? Que Deus criou todas as coisas e ama a sua criação. Ou seja, é um amor providencial. Lá em Gênesis capítulo 1 fala que Deus, sempre quando Deus cria naqueles dias, já o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tudo que o Senhor fez, o Senhor fala o quê? Foi bom. Primeiro dia, foi bom e foi bom. Porque o Senhor criou tudo com o seu amor. Então tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E esse amor providencial, ele se revela na sua criação. E nós temos que ter muito cuidado com esse amor providencial para não enxergar o amor de Deus de forma equivocada. Porque, como fala lá em Salmos, né, capítulo 73, o salmista lá, ele fala que os maus prosperam. Os maus, ele não tem castigo. Não acontece nada com os maus, enquanto os justos, eles sofrem. E ele fala de uma inveja que ele tem. É o Salmo 73, Salmo de Asaf, se eu não me engano. Então nós temos que ter cuidado quando nós olhamos as pessoas do mundo prosperando. Porque é justamente em virtude do amor providencial de Deus que ele tem com a sua criação. E o homem faz parte da criação de Deus. Toda a humanidade faz parte da criação de Deus. E lá no Salmo 73 revela, né, o salmista, a princípio, depois ele se corrige no final. Mas a princípio ele revela que ele olha os ímpios prosperando. E o que acontece? Fala com a tua mão. O que acontece? Ele sente uma inveja. Por que acontece com o justo? Não acontece nada. Por quê? Porque em virtude do amor providencial
que o amor faz, esse amor providencial de Deus faz descer sobre justos e injustos a sua chuva. O Senhor ele não tem acepção de pessoas para abençoar a sua criação. Então lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, Mateus 5, 45, Mateus capítulo 5, versículo 45. Eu vou ler a partir do 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que o Senhor fala isso? Por que o Senhor fala para amar o inimigo e orar pelos que vos perseguem? Porque é justamente o que o amor de Deus faz. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Aí ele vem explicando por quê. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Por que eu devo amar meu inimigo, ora sim? Porque Deus faz o mesmo. Ele derrama chuva sobre injustos. Ele faz o seu sol descer sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Então o Senhor pode falar para nós: não, ama seu inimigo também. Eu não faço assim? Eu não abençoo o ímpio? Eu não abençoo o injusto? Por quê? Porque o homem faz parte da criação de Deus. Então Deus manifesta esse amor providencial dele para com a criatura, para com o homem. Lá em Mateus capítulo 6, um pouquinho mais na frente, né, versículo 26, o Senhor fala assim: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Então o Senhor sustenta a sua criação. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então esse é o amor providencial de Deus, né? E no capítulo 6, versículo 29, fala assim: não se vendem 2 pardais por um assé, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Então aqui nós vemos a manifestação do amor providencial de Deus. Esse amor que cuida da sua criação. Donald Carson, que é o autor desse livro que eu citei, A Difícil Doutrina do Amor de Deus, ele fala assim: esse amor providencial nos protege, nos alimenta, nos veste e se abstém de nos destruir, mesmo quando mera justiça poderia corretamente nos eliminar. Vou repetir para os irmãos: que o rato não nos distraia, por favor. Que o rato não nos distraia. Possamos nos concentrar no que está sendo ministrado. Eu tô nervosa, eu tô com coceira aqui, não dá não. Não, mas senta ali, eu penso. Senta aqui, ó. Daí você não vai ver. Senta lá no sofá. Vai lá pro sofá então. Entra lá no sofá. Melhor. Eu vou, acho Ó, que já você tá ali o vendo remedinho aqui, ó. dele. Fica lá. Ali será pra você ouvir ele tranquilo. O remedinho dele já tá ali, estou com medo. O rato também faz parte da criação de Deus, pô. Sim. Faz parte, tá ali se Ele tá alimentando. família unida comendo. Faz parte da criação, pô. Tá sendo pro amor providencial de Deus, ele tá suprindo o ratinho. É verdade. Vou repetir então a frase do irmão. Ele fala assim, ó: esse amor providencial nos protege, nos alimenta, nos veste e se abstém de nos destruir, mesmo quando mera justiça poderia corretamente nos eliminar. Ou seja, ele fala o seguinte: se fosse depender da justiça de Deus, já éramos para ser eliminados, não éramos para estar aqui. Mas esse amor providencial de Deus pela sua criação, que mesmo caída, Ele ama, nos protege, nos sustenta, nos alimenta e nos veste. Ele continua, né? Jesus insiste que as evidências do amor providencial de Deus nos chamam a quê? Nos chamam a fé, nos chamam às prioridades do reino de Deus. E ele fala isso com base no versículo 33 do capítulo 6 de Mateus.
Já está aberto aí, só seguir aqui, ó. Capítulo 6, versículo 33. Jesus insiste que as evidências do amor providencial, ou seja, dos cuidados de Deus com a sua criação, nos chamam à fé e às prioridades do reino de Deus. Não é isso que fala no capítulo 6, 33 de Mateus? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Por quê? Porque o amor providencial de Deus vai se manifestar, ou seja, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o comer, o vestir, tudo vai ser providenciado. Esse é o amor providencial de Deus. Então, isso deve nos chamar à fé, nos chamar a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Então, esse é o segundo aspecto do amor de Deus. Amém. Então, prosseguimos. Qual é o terceiro aspecto do amor de Deus? Para que nós entendamos o amor completo do Senhor. O terceiro aspecto do amor de Deus é quando o Senhor manifesta o amor fervoroso, o amor convidativo e o amor exigente. Nós não falamos das outras vezes que o amor de Deus ele transborda, ele se dá, mas ele também exige, mas ele também cobra. Então isso faz parte desse amor. Esse amor fervoroso, esse amor convidativo e esse amor que exige. Esse é justamente o amor sacrificial de Deus. Quando ele se dá ao homem. Né? E esse amor ele foi manifestado aonde? Ele foi manifestado na cruz. Porque o Senhor amou o homem de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor sacrificial, esse amor convidativo, esse amor fervoroso de Deus é o amor que chama o pecador. Essa é a característica do amor de Deus que chama o pecador para o arrependimento. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9, irmãos, acho que já sabem de cor. O amor de Deus se revelou como? Como que o amor de Deus se manifestou? Ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, né? Acabei de citar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor que salva o pecador da condenação. Essa característica do amor de Deus salva o pecador da condenação. Esse é o amor que nos torna filhos. Não é o amor providencial de Deus que nos torna filhos. É justamente esse amor sacrificial, esse amor que se dá, esse amor que nos constrange, que nos convida. Esse amor nos torna filhos. Em João 3,16, o amor de Deus, ao enviar seu Filho, deve ser admirado. Não porque seja estendido a algo tão grande, porque o amor de Deus ele se manifestou a toda a humanidade. Ele está aberto, o amor de Deus ele está aberto, esse amor sacrificial, assim como providencial, ele está aberto a toda a humanidade. Mas nós não devemos admirar esse amor em virtude da sua grandeza, dele ter alcançado toda a humanidade. Esse não é o primeiro ponto de admiração. O primeiro ponto de admiração desse amor não é porque ele se manifestou a algo tão grande como o mundo, mas porque ele se manifestou a algo tão mau, a pessoas tão impiedosas, a pessoas tão vis como os pecadores. Então essa é a nossa admiração por esse amor sacrificial de Deus. Porque ele se deu a pessoas más, a pessoas que não mereciam, a pessoas impiedosas. Então, eu vi no carro louvando um louvor, né? E esse louvor, né? Ele fala assim. Eu vou pegar aqui a cola. Eu botei a cola aqui. Ele fala assim, irmãos. Deixa eu pegar aqui. Que eu nunca deixe
de ver a beleza no grito do filho naquele madeiro. Depois eu vou compartilhar esse louvor com os irmãos, que é lindo. Vou repetir. Que eu nunca deixe de ver a beleza no grito do filho naquele madeiro. Muitas vezes nós olhamos para a cruz e vemos o homem sofrendo. Vemos o Filho de Deus sofrendo, sendo açoitado. E foi isso que os discípulos viram naquele momento. E foi o que realmente aconteceu. Às nossas vistas, o Senhor estava sofrendo. O Senhor estava sendo açoitado. Sangue estava escorrendo. Aquela coroa de espinhos na sua cabeça. Aquele vinagre que ofereceram. Nós só vemos sofrimento. A mãe do Senhor estava ali, vendo o filho sofrer. Imagina o quanto que ela não sofreu naquele momento. Mas ali estava sendo manifestado o amor sacrificial de Deus. Que eu nunca deixe de ver a beleza no grito do filho naquele madeiro. Esse foi o amor que nos salvou. Esse foi o amor que nos chamou. Esse foi o amor que nos constrangeu. E se à primeira vista nós vemos o homem sofrendo, Paulo viu algo totalmente diferente, irmãos. Paulo viu justamente o que esse louvor fala. Que eu nunca deixe de ver a beleza do grito do filho naquele madeiro. A gente olha para aquela cruz, vê Cristo sofrendo, derramando seu sangue. Mas Paulo viu coisa tremenda, irmãos. Lá em Colossenses, capítulo 2. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Colossenses, capítulo 2. O que Paulo viu ali, irmãos? Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Agora o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde, mano? Na cruz. Olha o que Paulo viu na cruz. Paulo viu que na cruz, naquele sofrimento, o Senhor estava destronando principados e potestades. O Senhor estava vencendo na cruz. O que a Igreja Católica expõe nos seus templos? Um Cristo crucificado. Um Cristo sofrendo. Parece que é um Cristo derrotado. Mas Paulo viu a beleza do grito do filho naquele madeiro. Paulo viu vitória sobre principados e potestades. Que nós possamos ver esse amor sacrificial do Senhor, irmão. Essa beleza do amor do Senhor que nos salva. Nos salva da condenação. E nos chama para que sejamos filhos. Então esse é o amor que nos torna filhos. Mas esse é só o terceiro aspecto do amor de Deus. O amor intratrinitário, o amor providencial de Deus pela sua criação e o amor sacrificial, o amor convidativo, o amor fervoroso e o amor que exige. Porque como vimos, esse amor sacrificial se dá, mas nós temos que crer para que o amor de Deus se torne efetivo em nós. Aí vem o quarto aspecto do amor de Deus, que é o amor efetivo, que é o amor eficaz e é o amor eletivo. O que é um amor eletivo? É porque essa característica do amor de Deus, ele não se manifesta a todos. É um amor eletivo, ou seja, se manifesta somente a alguns. E porque ele se torna eficaz somente a alguns. A quem que esse amor se torna eficaz? Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que creem no Senhor são recebidos na família de Deus, experimentam esse amor eficaz na sua vida. E é um amor que revela a glória de Deus. Amém. É um amor que revela o poder de Deus. E é um amor de comunhão. Porque nós não fazemos mais parte desse mundo, fazemos parte da família de Deus e temos comunhão com Deus e temos paz com Deus. Amém. Então só os filhos desfrutam desse amor.
O mundo não desfruta desse aspecto do amor de Deus. Somente os filhos podem desfrutar, porque receberam o Filho de Deus nos seus corações. Então, esse amor permite que vejamos a glória e o poder de Deus. Esse amor eletivo, eficaz, é o amor reconciliador, que nos reconciliou com o Senhor. E é o amor que nos atrai. Nós amamos o Senhor por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Amém. Os filhos experimentam esse amor. Esse amor é um amor de comunhão. É um amor que nos traz paz. Nós já não estamos afastados do Senhor. Fazemos parte desse amor que só os filhos experimentam. E se nós estamos nesse amor, nós temos que prosseguir nesse amor. Ou seja, temos que permanecer nesse amor. Como fala em Judas, versículo 21. Judas, versículo 21, fala o seguinte: permanecei no amor de Deus. Ou seja, Judas, versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus ou permanecei no amor de Deus. Nós fomos inseridos como filho de Deus, fomos inseridos nesse amor, porque o Senhor se sacrificou, mostrou esse amor sacrificial. Então nós experimentamos esse amor que é eletivo, que só os filhos participam, mas nós devemos permanecer nesse amor. Assim. Amém. E esse permanecer no amor de Deus está ligado ao quinto aspecto do amor de Deus, que é o amor que está ligado à obediência. É o amor condicional. Esse quinto aspecto do amor de Deus está ligado à obediência que nós temos com o Pai. A obediência que nós temos com os seus mandamentos. E esse amor está ligado ao governo de Deus. Está ligado à autoridade de Deus. Está ligado ao seu padrão de santidade e de como Deus lida com os assuntos. Se nós somos filhos, somos participantes da natureza divina, agora nós devemos conhecer a nosso Deus e saber como que Ele governa. Então nós andamos por esses aspectos do amor de Deus, o amor intertrinitário, o amor providencial. Então nós caminhamos entendendo como que o amor de Deus se manifesta. Depois vemos o terceiro aspecto, que é o amor sacrificial, quando o Senhor se dá na cruz, incondicionalmente, ou seja, até esse aspecto, o amor de Deus é incondicional, mas a partir daí, o amor dele é condicional. Vimos esse amor eletivo, quando ele se torna eficaz, né? Através do arrependimento, pecado, amor. Arrependimento, o amor se torna efetivo. E agora chegamos ao último, quando nós nos aprofundamos em conhecer o amor de Deus. E quando tocamos nesse aspecto do amor de Deus, nós mostramos um amadurecimento da nossa vida espiritual. Quando tocamos no amor de Deus ligado à obediência, nós deixamos de ser meninos. Deixamos de ser crianças pequenas. Como o meu filho, criança pequena. Ele veio aqui sem entender, meio que atrapalhou a reunião. Porque ele é pequeno, entendeu? Ele não entende muito. Ele ainda é criança. Mas se nós queremos amadurecer no amor de Deus, nós temos que entender esse aspecto que está ligado à obediência. Amém. E nós só podemos entender o amor de Deus nesse aspecto se entendemos o governo de Deus na sua igreja. Como que o Senhor governa a sua igreja? Como que é a autoridade de Deus na sua igreja? Como que é o padrão de santidade de Deus para os seus filhos? E como que Deus lida com determinados assuntos? Se entendermos isso, nós podemos tratar com o nosso irmão na maturidade. Falando a verdade com o nosso irmão. E a questão da verdade e do amor, eles andam lado a lado. Verdade e amor. E esse é o assunto para a próxima quarta-feira. O amor e a verdade. Mas se nós amadurecemos nesse amor ligado à obediência, nós podemos tratar com o irmão de forma madura. Não foi isso que aconteceu aqui na segunda-feira? Sim. Nós tratamos com o irmão
de forma madura, mas falando a verdade. Falar e a verdade em amor. Mas esse é para a próxima quarta-feira, não é para hoje. Eu estou adiantando, mas... Então, lá, como lemos lá em Judas, versículo 21, permanecei no amor de Deus. Como que nós permanecemos no amor de Deus? Jesus, ele nos diz para permanecermos no seu amor, exatamente pelos mesmos meios que ele permaneceu no amor do Pai. Ou seja, Jesus pede para nós, permanecer no meu amor, do mesmo jeito que eu permaneço no amor do Pai. Amém. Isso está lá em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 9. Esperar os irmãos acharem. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou... Esperar assim chegar ali. Gente, então sumiu de novo. E agora ele tá batendo. Tá, João? 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. O que Jesus fala? Permanecei no meu amor. Agora ele vai explicar como. Como permanece no amor? Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eis aí a chave de como nós podemos permanecer no amor de Cristo. Como quem, André? Guardando os seus mandamentos. Então esse é o amor maduro. O amor que conhece o Pai. Meu filho muitas vezes me desobedece. Porque o amor dele ainda não é amor maduro. Ele não conhece ainda totalmente como o pai dele dirige a casa. Então nós constantemente temos que ensinar os filhos. Filho, sai do quarto e apaga a luz. Porque eu não sou sócio da Light. Todo dia eu falo isso com ele. Todo dia. Mas eu amo meu filho. Viu? Eu amo meu filho. Mas não é diferente quando nós amamos o nosso filho e ele é um filho desobediente do que quando o nosso filho é um filho obediente? O amor é diferente. Ele se manifesta de forma diferente. Então o Senhor, ele quer manifestar esse amor para conosco, esse amor maduro. Esse amor que se manifesta a um filho que permanece e guarda os seus mandamentos. Quando nossos filhos forem crescendo, né? Daqui a pouco ele vai fazer 18 anos, já vai estar saindo sozinho. E eu coloco uma regra para ele. Filho, você tem que chegar em casa no máximo 10 horas da noite. O limite é esse. Por quê? Porque é assim. O pai que é assim. Aí meu filho se atrasa. Chega às 11 horas. Não obedece o que o pai falou. Entendeu? Eu vou deixar de amar meu filho por causa disso? Não. Ele vai permanecer sendo meu filho. Mas não seria diferente se meu filho escuta o que o pai está falando e obedece? Parece que gera uma alegria no coração do pai, né? Gera uma alegria. Poxa, meu filho está ouvindo a minha voz. Ele está ouvindo a minha voz. Ele está se submetendo. Então parece que esse amor ele se manifesta de forma diferente do que com um filho que, de forma quanto mais, desobedece. Ele nunca vai deixar de ser filho. O amor do pai sempre vai estar nele. Em virtude de quê? Desse amor sacrificial. Pô. Foi esse amor sacrificial que nos tornou filhos. E nunca deixaremos de ser filhos. Se nós entendemos esse amor que está ligado à obediência, nós não vamos ter dificuldade com a ira de Deus. Não vamos ter dificuldade nenhuma com a ira de Deus. Não vamos ter dificuldades em entender o castigo de Deus. Porque nós entendemos a relação de um pai com um filho. O Malvino já criou os 2 filhos dele. E aí, como é que foi essa criação, Malvino? Pá! De vez em quando tinha que chegar, tinha que falar, tinha que ser mais duro. Por quê? Porque é um amor de pai. Um amor que quer que o filho entenda as regras da casa. Da mesma forma que Deus. Nosso Deus, o Pai, Ele quer que nós entendamos as regras da sua casa, que é a sua igreja. Como nós devemos proceder na casa de Deus? É de qualquer maneira? É golpeando o irmão? É arrumando atrito? É dividindo? Como que Deus quer que nos comportemos na nossa família, na nossa casa?
É de acordo com o padrão de santidade dele, não com o nosso. Com o padrão de santidade dele. E quando nós não nos submetemos, o que o Senhor faz com o filho? Ele corrige. Hebreus capítulo 12. O Senhor corrige a todos que ama e a todos que recebem por filho, ele açoita. E nós vimos na quarta-feira passada que ele nos castiga para quê? Para aproveitamento. Para que nós cresçamos na sua palavra. E essa questão do amor relativo à obediência, isso faz parte da estrutura relacional de conhecermos a Deus. Não tem a ver com o amor que nos torna filhos, que é o amor sacrificial. Isso nada tem a ver com o amor sacrificial. Mas tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, que é algo posterior. A gente está vendo a novela Gênesis, né? Não sei se os irmãos estão vendo. O que Terá está fazendo com Arã? Está começando a colocar ele para cuidar dos negócios do pai. Por quê? Porque ele chegou numa idade, numa estatura que ele já tem que começar a tomar conta dos negócios do pai. Eu não vou entrar no mérito aqui de Abraão, porque aquilo é novela, né? Aquilo foi acrescentado. Eu só estou querendo pegar esse aspecto de um filho que amadurece e tem que começar a tomar conta dos negócios do pai. E assim, Deus quer filhos na sua igreja. Amém. Filhos que amadureçam e que comecem a tomar conta dos seus negócios. Amém. E qual é o negócio do nosso pai? É salvar os homens. Esse é o negócio do nosso pai. Esse é o assunto dele. Porque qual é a vontade do nosso Deus? Que todos os homens se salvem. E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se nós amadurecemos, nós podemos cooperar com o Senhor nessa obra. Quando somos meninos, não. Nosso negócio é briga, é discussão doutrinária, que eu vejo dessa forma, mas a irmã vê de outra forma. E a gente começa a discutir, entendeu? Porque eu acho que eu estou correto e você está errado. Isso é coisa de quem ainda não amadureceu. Quem ainda não cresceu no amor do Senhor. E entender esse amor. Vai existir discussão doutrinária? Vai, quando existe heresia. Surgiu heresia, a gente tem que cortar reto. Como muitos irmãos na história cortaram reto. E não fazem negócio com heresia. Aí nós temos que entrar. Aí nós temos que brigar. Aí nós temos que lutar. Mas como o irmão pensa, entendeu? Como o irmão pensa diferente do que tem que comer, do que não tem. Um come carne, outro come legume. A gente não vai entrar em atrito em virtude de coisas que não são fundamentais na fé. Entendeu? Mas quando somos filhos pequenos, a gente briga por qualquer coisa. Então, esse amor, quando entendemos esse amor, esse quinto aspecto, nós vemos que o amar não elimina o castigo. O amor, ele não nega, esse castigo, ele não nega o amor. Quando eu estou corrigindo meu filho, não quer dizer que eu não o amo. Como aconteceu comigo, o exemplo que eu dei no começo. Eu estava castigando meu filho e castigando fisicamente, que eu estou falando. Fisicamente. Porque o castigo tem uma gradação. Ele tem um equilíbrio. Eu não vou chegar e não vou espancar meu filho por qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Existem coisas de criança que são coisas de criança. Que eu não vou brigar com ele por causa de coisas de criança. Lá em casa tem uma regra. Lá em casa, se desobedecer, desobediência, desrespeitar e mentir, aí vem o castigo. São três coisas. Simplesmente essas três. As outras coisas são coisas de criança. Agora, mentiu, desobedeceu de forma afrontosa e desrespeitou, aí entra o castigo. E como que entra o castigo? De forma gradativa. Primeiro a gente fala. Não faz isso, porque isso é errado. Porque a criança não sabe. Ninguém aqui nasceu sabendo de nada. A gente nasceu com a nossa mente vazia. Ninguém sabe de nada. Então ele tem que ser ensinado. Em tudo. Apaga a luz. Não bota a toalha molhada em cima do vaso. Entendeu? Como se limpar. A escrever. A ler. Tem que ensinar tudo. Simplesmente tudo tem que ser ensinado. Tudo. E a gente tem que ter essa paciência para ensinar. Então como que começa o castigo? Primeiro o Senhor alerta. Ó, não faz isso. Se você for por esse caminho, a consequência vai ser essa. Então não faça. Aí você fala uma vez, ó, não faça. Isso que você fez é mentira. Não pode mentir por causa disso, disso e disso. Aí o filho continua, mais uma vez. Aí a gente priva ele de alguma coisa que ele gosta.
Ele priva. Retira alguma coisa do filho. Para ele sentir alguma coisa que está acontecendo de errado, e ele sofreu por causa daquilo, para ele entender que ele não pode cometer aquele erro. Mas o filho continua, porque a natureza de Adão habita em nós, e habita nos nossos filhos também. Então vem um terceiro estágio, que é o que a palavra fala: corrige o teu filho com a vara. Muitas pessoas falam que essa vara é a palavra. Tudo bem, é um entendimento. Eu entendo de forma diversa. Eu entendo de forma diferente. Eu entendo que a vara é você castigar fisicamente. Eu vou dar um soco na cara do meu filho? Não vou. Não é dessa maneira que corrige. Eu vou pegar o glúteo dele ali, pá, e dar uns tapinhas. No glúteo e nas pernas. Acabou. Onde não tem órgãos vitais. Entendeu? Eu não vou espancar meu filho. Sem ira, né? Sem ira, entendeu? Sim. Eu vou bater e vou explicar o porquê depois. Isso que acontece conosco é a mesma coisa que o Senhor faz conosco. Mesma coisa. É igualzinho. Igualzinho. O Senhor fala, o Senhor nos alerta, o Senhor manda um irmão, o Senhor nos mostra na palavra, o Senhor nos priva, nos leva para a circunstância, nos leva para sofrimento, nos tira algo. É igualzinho, não muda nada. Não muda nada. E para que o Senhor faz isso conosco? Para que nós sejamos participantes desse amor de Deus. Esse amor de Deus é tremendo, irmãos. Esse amor relacionado à obediência é um amor que, quando nós experimentamos, nós não queremos sair daí mais. Lá em João, capítulo 14, versículo 21. Já está aberto aí, né, irmãos? Acho que o André fechou, ele vai abrir de novo. 14, 21 de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que acontece? Esse é o que me ama. Aí, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou pular aqui para o versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, faz o quê? Guarda a minha palavra. Esse é o amor ligado à obediência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa fala é uma fala direcionada aos filhos. Não é direcionada aos ímpios. É aqueles que têm a palavra, que conhecem o seu Deus, e podem se submeter a essa obediência. Glória a Deus. E por que o Senhor faz isso conosco, irmãos? Porque que Ele quer que esse amor dele em nós e nós nele se manifeste através da nossa obediência. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós tocamos muito nesse texto na ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 31. Por que o Senhor nos castiga? Qual o motivo? 1 Coríntios 11, 31. Ih, caramba, são 10 horas. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós examinássemos a nossa vida antes do Senhor vir examinar, e nós, por olharmos para a nossa mazela, nos julgássemos e nos corrigíssemos, tá tranquilo. Se meu filho lá esqueceu a luz acesa, saiu e se lembrou, caramba, esqueci a luz acesa, volta e apaga, sem eu ter visto nada, poxa, ele mesmo resolveu o problema dele, entendeu? Sim. Ele se examinou, cara, me esqueci, volta lá e corrige. Sim mesmo. Bom, e eu não vi. Eu preciso me meter? Não preciso me meter. Ou seja, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando somos julgados, ou seja, quando nós não nos julgamos, não nos corrigimos, o Senhor vem tratar conosco. Então, espera aí. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 32 agora. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Olha o amor de Deus se manifestando. Amém. Por que o Senhor nos castiga? Para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo vai sofrer uma condenação. Mas nós somos filhos, somos salvos eternamente. Nós não seremos condenados eternamente.
É claro que esse assunto é um assunto extenso, da salvação eterna, mas os filhos que são contumazes em desobedecer, eles vão experimentar a condenação que o mundo vai sofrer eternamente. É um assunto mais avançado, eu não vou entrar aqui agora, mas parece que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Não quer dizer que o filho está isento de condenação, mesmo que seja temporária. Mas ele está sujeito a isso também. Porque Deus nos julga enquanto aqui, para que não sejamos condenados com o mundo, na era vindoura. Ou seja, experimentemos um pouco do que os ímpios vão experimentar eternamente. E lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 12, porque a gente fala aqui do amor de Deus de forma separada, inclusive trazendo aspectos, mas o amor de Deus, ele não está separado da sua misericórdia, ele não está separado da sua graça. Colossenses. Capítulo 3, versículo 12. O amor de Deus não está separado da sua bondade. Está tudo junto, irmãos. Mas para a gente entender, a gente meio que separa para poder explicar. Então, em Colossenses capítulo 3, versículo 12 até 14, parece que ele vai nos falar de uma roupagem, de algo que nós temos que vestir. Não é assim que ele começa? Revestivos, ou seja, nós temos que nos revestir. Amém. Pois, como eleitos de Deus, santos e amados, temos que nos revestir de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Amém. Nós temos que nos revestir disso tudo. É como que nós colocamos uma primeira camisa, depois colocamos uma camisa por cima, depois um casaco. Vamos colocando lá. Vamos colocando a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Desculpa aqui, eu li errado. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E o versículo 14. Acima de tudo isso, ou seja, nos vestimos da humildade, da longanimidade, da bondade, da misericórdia, mas acima disso tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, se não tiver amor, parece que essas coisas todas ficam soltas. Mas quando praticamos a bondade, a misericórdia, e unimos isso tudo com um cinto, com o amor, porque ele fala que, acima de tudo, isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, nós amamos como Deus ama. Manifestando todos os seus atributos de bondade, de misericórdia, de longanimidade. Mas se não tiver amor, o que fala em 1 Coríntios capítulo 3? Se não tiver amor, isso para nada serve. É como um sino que retine, né? Então, o amor, esse amor maduro, é o vínculo da perfeição que nós temos que avançar. E como falei no início, só terminando, se nós tivermos esse amor de Deus bem ajustado em nós, como fala lá em Hebreus, nessa espada que corta e que divide e que discerne o nosso pensamento, se nós começarmos a crescer nesse amor de Deus, esse amor de Deus se torna uma bússola para nós. Deus se torna um norte nessa bússola. Imagina uma bússola que tenha um desvio. E o comandante do navio não sabe que essa bússola tem um desvio. Está desviado do que é verdadeiramente o amor de Deus revelado na palavra. Imagine que a Araci quer chegar no ponto A, mas a sua bússola está com desvio. E ele vai navegando. E ele crente que vai chegar no ponto A. Mas quando ele chega em algum lugar, é um lugar totalmente diferente. E onde que eu cheguei? O que aconteceu? Cheguei no lugar que eu não queria. E isso acontece muitas vezes com aqueles que têm esse conhecimento do amor de Deus de forma equivocada. A bússola está com erro, está com desvio. E grande é o prejuízo, irmãos.
se nós estivermos com essa bússola de forma equivocada, com desvio. Então que o Senhor seja o nosso norte. Que o amor do Senhor seja o nosso norte. Estejamos centrados nele. Para que esse vínculo da perfeição, esse amor se torne eficaz em nossas vidas. Amém, irmãos? Então eu queria expor esses 5 aspectos. Não que o amor de Deus sejam 5 amores, mas simplesmente para nós entendermos um pouco esse amor de Deus, como ele se manifesta. Para que nós possamos avançar como filhos maduros e cooperar com o nosso Senhor na sua obra. Amém? Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor Deus. Que é um amor que se manifesta a nós, Senhor Deus, mas se manifesta na correspondência em que nós te obedecemos, Senhor Deus. Na correspondência em que nós entendemos a sua vontade e nos submetemos à sua vontade, Senhor Deus. Muito obrigado porque podemos experimentar desse amor, Senhor Deus. De um pai que confia no filho, Senhor Deus. Que confia os seus negócios a um filho maduro, Senhor Deus. Nós queremos atingir essa estatura, Senhor Deus. Para que possamos produzir frutos para Ti e para o Teu reino, Senhor Deus. Que o Senhor possa plantar essa palavra no nosso coração, Senhor Deus. Que possamos meditar nela, Senhor Deus. E que o Senhor nos ganhe cada dia mais, Senhor Deus. É que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos me perdoem por causa do horário, tá? Aleluia.